o governo tem essa folga do Senado? Ele vai conseguir fazer essa aprovação com folga? Boa noite, Givaldo. Boa noite, Arnaldo Buiú. Boa noite, Zezinho. Boa noite, nosso telespectador que nos prestigia nessa terça-feira com a sua audiência através do canal aberto, das redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Eu aposto que sim. Eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma, mesmo porque a própria oposição, muitos estão aí, já anunciaram que vão dar apoio ao Zanin. Ele teve aí fez uma peregrinação no Senado, conseguiu apoio aí de vários partidos, então acho que ele não vai ter dificuldade nenhuma. Eu acredito que ele não seja um nome ruim porque ele preenche os requisitos estabelecidos pela lei. Então a questão aí é uma questão moral, porque o próprio Lula falou que isso é uma aberração, você indicar pessoas que você tem uma ligação, um vínculo de amizade. Durante a campanha ele falou que ministro do STF não pode ter vínculo de amizade com ninguém, tem que ser imparcial, tem que ser completamente alheio a vínculo, qualquer tipo de vínculo. E mesmo assim ele passou por cima da fala anterior, né, porque o Lula, ele durante a campanha, ele falou várias coisas que ele não cumpriu, né? Isso só mostra que ele praticou um estelionato eleitoral. Ele chegou no poder enganando e mentindo. Então, eu não tenho nada contra o Zanin. Pelo contrário, é um excelente advogado. Mostrou isso, né? Quando ele conseguiu aí esse resultado inédito do Lula. Então, ele atuou muito bem, foi um excelente advogado. Não questiono a questão profissional dele, mas sim o que o Lula disse sobre indicações. E aí ele provou completamente o contrário da fala dele, daquilo que ele havia dito anteriormente na campanha. Mas eu não tenho a menor dúvida de que ele vai ser o próximo ministro do STF. Ô, Buiú, a palavra indicação tem que ter neutralidade, na sua opinião? Porque a indicação já diz indicado, né? Primeiramente, meu boa noite a todos os nossos telespectadores, boa noite aos velhinhos, boa noite, doutor Ricardo, boa noite, Zezinho, Edivaldo, e o nosso amigo Samuel acaba de chegar aqui agora. Eu estou numa paz tão grande, mas tão grande, que, pelo que as pessoas falam, eu, sem fumar um baseado, eu estou assim, porque eu nunca fumei nem do bom e nem do ruim. Você fala que o baseado é do capeta, então eu nunca fumei. E o outro eu também acho que é. Mas eu estou muito tranquilo. E nessa tranquilidade eu quero dizer para você que já fazem 6 meses nós não estamos comendo cachorro, o Brasil não virou Venezuela, o Banco Central vai regulamentar as criptomoedas, avalizando-as, tornando as coisas. A bolsa está subindo cada dia, o dólar está caindo, e que o local que vende mais barato combustível é na Avenida Guaporé, que tem diferença até de R$1 de lá para com alguns postos aqui do centro. Isso é utilidade pública. Mas esse é o assunto? Eu não estou te... Não. Esse é o assunto. Na hora do tema que for economia, você vai falar sobre economia. Esse não é o assunto. Por isso que você é comediante aqui no programa. Perfeito, mas eu pedi a sua opinião? Não, mas a opinião você tem e eu tenho, mas isso aqui é um fato. Não, se você tem... Eu tenho que ter compromisso com os fatos. Você tem que comentar sobre Zanin. Não, se você tem... Sobre Flávio Dino. Se você tem opinião... Sobre esse Petralha aí, sobre esse povo aí. Se você tem opinião, você fica com a sua, porque aqui você é dono da televisão, mas você não manda em mim. Você não é dono do programa. Conclua, Buiú. Tá. Então eu quero dizer o seguinte, ninguém coloca inimigo. O Ricardo não colocaria inimigo dele, o Zezinho não colocaria. E é uma, digamos assim, você falou indicação, né? Indicação política. E já diz o grande filósofo Tião Abatiá, você lembra? Falou dele? Às vezes aquilo que você escreve, você não faz. Você não cumpre. E na política é isso. Me mostra alguém que cumpre aquilo que escreve. Zezinho. Bem-vindo a mais um News 5.1, esse programa que eu tenho saudade, sábado estava aqui, mas agora estou aqui para debater, né? Na verdade a gente vai vir com novidades aí, tem que ter umas vinhetas aí, eu vou botar algumas vinhetas, né? Sei que é mentira, um monte de coisa vem por aí, porque mentiu a gente tem que mostrar, né? Mentiroso não pode crescer
mentiroso não pode enganar o telespectador, porque o telespectador é a maior autoridade, ele está aqui para avaliar. Na verdade, é vergonhoso Flávio Dino como ministro na verdade, ele não tinha ele não tinha condição nenhuma de ser ministro da Justiça. Por quê? Porque ele já tem até suspeição. É um comunista, né? Comunista, já imaginou você ter um ministro da Justiça como comunista? Eu vejo que isso é uma vergonha, aquilo que o Ricardo bem muito lembrou. Na campanha disse, eu não vou indicar amigos para o STF, eu não vou indicar. E agora a gente está vendo aí, isso aí é impessoalidade, imoralidade, é isso que a gente está vendo. Não é questão de preencher requisitos. A gente está vendo o seguinte, até ele poderia mudar. E Samuel, um dia aqui, já concordou. Isso é vergonhoso. Eu sei que vai passar, mas um momento desse era para ele chegar e colocar alguém para dizer, eu vou colocar. Porque lá no passado, o STF virou saco de pancada, até de Samuel, que ficou indignado quando barraram Lula, deixou Lula inelegível, que disse que era o Supremo acovardado. E aí o Supremo não faz nada. Quando indicaram o Ramage, disse que era amigo, e ali foi vetado. E aí? Agora? Cadê? Agora, Supremo? Agora está aí, veta. Vetou, porque era amigo do Bolsonaro, o Ramage, não poderia assumir a pasta. E agora? Então, quer dizer que é 2 pesos, 2 medidas? Samuel sabe muito bem, ele é advogado. Isso aí se chama-se impessoalidade, imoralidade. Que é isso, Lula? Você continua, presidente, com as mesmas práticas, aquela que você sempre praticou, colocando os amigos. Eu duvido que o telespectador concorda com isso. Se ele apoia isso, isso fere, viola o princípio da impessoalidade. Que vergonha. Será que nós vamos viver esse país? Ué, Bolsonaro tinha mote de campanha. Eu tenho que ganhar para botar 2. Eu era contra, eu criticava aqui e critico esses modos operantes. Eu queria muito, porque vai ter lá 45 votos, até a oposição vai votar. Isso é vergonhoso. Advogado que foi envolvido ali, todos nós. Mas a gente sabe, a Lava Jato. Ali ele foi advogado que ele defendeu Lula lá na Lava Jato. Isso é vergonhoso. Gente, esperava Lula fazer diferente. Ele está fazendo pior, colocando o advogado dele para ser ministro do STF. Samuel, é vergonhoso isso, Samuel? Indicação, indicar amigo, colocar amigo para ser ministro? Boa noite a todos. Acho que vergonhoso é fazer esse tipo de comentário esdrúxulo e fazer uma confusão mental, uma salada de fruta avessa de princípios tão básicos. Vamos lá, o bojo do artigo 37 da Constituição Federal fala sobre os princípios norteadores da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O ato praticado pelo presidente Lula e por outros presidentes pretéritos que passaram, que tiveram a oportunidade de fazer indicação para que passasse pelo crivo do Senado Federal, é um ato personalista do presidente, ou seja, não é um ato vinculado, é um ato discricionário. Então quer dizer que não viola o princípio da impessoalidade, não? Não viola? Não. Meu amigo, tá vendo? Não contrata esse tipo de advogado, não. Porque esse tipo de advogado, ele não sabe nem para onde vai. Beleza, mas então pare de ficar me ligando também quando tiver problema na Justiça do Trabalho, para ficar te dando parecer aqui de graça, que eu também não vou mais fazer isso não, tá? Contrata o Ricardo aí, que o Ricardo ele não faz nada de graça para ninguém, não. Agora o trouxa aqui faz para ti. Aí, o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, é que o princípio da impessoalidade, da moralidade administrativa, pessoal, o ato é moral. O ato é uma atribuição típica do presidente da República. Se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele teria indicado o mesmo. Agora, quem tem que fazer essa modulação é a oposição, que tem que interpelar o Supremo Tribunal Federal para dizer que houve imoralidade. Parece-me que o deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, ele resolveu interpor. E o próprio Poder Judiciário disse o direito e falou que não se tratava de nenhuma ofensa a nenhum dos princípios da administração pública. E quem tem que frear o Zanin, quem estabelece isso num rol taxativo, é a Constituição de 88.
Então, se nós temos um Senado de direita frouxo, que abriu a perna para ele, ainda mais, por exemplo, que Ita ficou quase que apaixonado pelo Zanin, dizendo que se ele não tivesse sido advogado do Lula, ela certamente votaria no mesmo. Então, assim, com todo devido respeito, você é eleitor, simpatizante do Bolsonaro, que elegeu o Jaime Bagatoli, o Confúcio Moura, o próprio senador Marcos Rogério, o Jaime Bagatoli, senador da República, o Jaime Bagatoli, senador da República, o senador Marcos Rogério e o senador Confúcio Moura, cobre deles, parece que ele reprove um Zanin, né? E agora, os critérios ali objetivos que vão ser analisados são técnicos, né? Em comum acordo aqui, a unanimidade concorda que o Zanin é uma pessoa preparada tecnicamente, é uma pessoa proba. Você já falou diferente, que era hora de Lula ter feito diferente, e você muda, você tá pior do que Buiú. Deixa eu falar aqui. Você é outro comediante. Sabe qual é o problema? Você não tem compromisso com os fatos. Tá. Você é um fanfarrão, você é um bravateiro. Você só sabe bravatear aqui. Tá, beleza. Já? Quer falar mais alguma coisa? Então, assim, pessoal, para colocar... Eu não sou o presidente da República, né? Se o Ricardo fosse meu advogado e, consequentemente, eu tivesse a oportunidade de indicar, eu, particularmente, não indicaria. Mas o presidente é o Lula. Quem tem que dizer que ele está errado é caso ele venha concorrer às eleições de 2026. É assim que funciona, Zezinho, na democracia. Quem foi eleito presidente do Brasil não foi eu e nem tu. Foi o Lula. Você já falou diferente aqui. Eu, por mim, o Lula não deveria indicar o Zanin. É uma pessoa digna e honrada. Mas a minha opinião não vai mudar. Você foi contra a minha fala, quer dizer, você disse que não viola o princípio da impessoalidade. Não fere. Não existe crime na indicação do Zanin. Eu acho que só não pega legal o Lula, no decorrer da campanha, ter falado que não indicaria e depois que está na cadeira de presidente, ir lá indicar. E ele substitui um outro que já é indicado do Lula, né? Perfeitamente, excelência. Por favor, Ricardo. A gente tem que deixar claras as coisas aqui para o telespectador, porque parece que a gente fica aqui, tá contra a indicação. Não é, eu volto a dizer, eu não estou questionando a capacidade técnica do Zanin, porque ele preenche os requisitos constitucionais. Agora, eu vou reproduzir aqui a fala exata do Lula na campanha eleitoral. Ele disse o seguinte: eu estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem, e eu sou contra. Essa foi a fala do presidente Lula. Ele falou isso no passado. A gente não pode aqui admitir que todas as mentiras que ele falou, e ele está fazendo diferente, é normal e a gente vai aplaudir. A gente tem que criticar, porque ele ganhou as eleições em cima de mentiras. Essa foi só mais uma das mentiras que ele falou durante a campanha eleitoral. Então a gente não pode aqui aplaudir, achar normal. Falei, não, o Lula pode. Ele pode ser ex-presidiário, ele pode ser ex-condenado, ele pode ser ex-mentiroso, ele pode tudo porque é o presidente e tem pessoas que são apaixonadas por ele, que defende mesmo ele tendo feito tudo isso durante a campanha eleitoral. Ricardo, na direita tem até ex-gay, tu não condena ninguém, todo mundo pode ser ex-drogado, ex-gay, ex-presidiário. Ser preso não é coisa do outro mundo, não. Tu pode ser preso amanhã, o Edivaldo, o Zezinho, qualquer um. Agora, falando da fala dele, foi ele que disse, não sou eu que estou inventando. Eu não estou aqui induzindo ninguém, eu repliquei uma fala dele. Agora tu acha normal o cara mentir para ganhar voto e chegar quando ele for eleito, ele mudar o discurso? Isso é dar um tapa na cara da população. Isso é fazer o público, o povo brasileiro, de palhaço. Essa é a verdade. Ricardo, não é com grito que a gente vai convencer as pessoas. É o seguinte... Tu acha que o Bolsonaro foi coerente 100% em tudo que ele... Eu não tô falando do Bolsonaro, eu tô falando da atitude dele. A gente tá falando do tema aqui, deixa Bolsonaro pra trás. Bolsonaro não é mais o presidente é Lula. E ele ganhou praticando estelionato eleitoral, enganando o povo como continua enganando até agora. É assim que a extrema-direita raivosa. Primeiro eles falaram que tinha falsificado a zona eletrônica, agora já disse que reconhece a vitória, mas foi o estelionato eleitoral. Tem que decidir. Por favor. Bem... Primeiro que a vontade do presidente Lula é subjetiva. Ela não é objetiva. O Lula apenas indica. Quem referenda e quem coloca lá são 81 nomes de pessoas adversas, de vários partidos, que vai chancelar o nome do... Isso é óbvio, Buiú. O nome do... Isso é óbvio. Não são 81, não. Isso é óbvio. Do Zanin.
Metade. mais Então, um. ficar aqui com essa idiotesca discussão de que Lula indicou e porque não é porque é amigo, porque isso é bobagem, porque quem vai votar no Zanin são mais inimigos que amigos.